Em dezembro de 2023, o advogado Roberto Zampieri estava comandando uma causa para reaver uma fazenda estimada em 100 milhões de reais. Ele estava ganhando essa ação, mas não deu tempo de comemorar. Zampieri estava deixando seu escritório, era fim de dia, já estava escuro, tinha deixado o carro parado com 2 rodas sobre a calçada e demorou um pouquinho para conseguir dar partida e sair. Foi o tempo suficiente para o assassino se aproximar pela janela oposta, a janela do carona, e disparar 10 vezes contra ele. Seria apenas mais um assassinato encomendado envolvendo crimes e posse de terras se a polícia, ao examinar o celular do advogado Roberto Zampieri, não descobrisse uma conexão que levaria o caso para Brasília. Mais do que para Brasília, levaria a um outro escândalo, a um escândalo de venda de decisões judiciais dentro do segundo tribunal mais importante do país, o Superior Tribunal de Justiça. Essa história não para em Roberto Zampieri. Ela vai além e chega no seu parceiro brasiliense, o lobista Anderson de Oliveira Gonçalves. E a história do Anderson de Oliveira Gonçalves, e é Anderson mesmo, não é Anderson, que os repórteres Natália Portinari e Aguirre Talento, do UOL, contam hoje pra gente. É uma história de lobbies, assassinato, corrupção e muito dinheiro. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Muito bem-vindo, Aguirre. Obrigado, Toledo, pelo convite. Prazer ter vocês aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Eu vou começar com o Aguirre Talento. Aguirre, quem é Anderson de Oliveira Gonçalves? Então, Toledo, é muito interessante como que a Polícia Federal e o CNJ chegam ao nome de Anderson nessa investigação e tudo surge no telefone celular do advogado Roberto Zampieri, que foi, como você explicou, assassinado no final do ano passado. Quando o Ministério Público de Mato Grosso começou a analisar o telefone celular de Zampieri, os investigadores perceberam que havia indícios de crimes que não estavam na competência deles para investigar. Por quê? Em uma análise superficial, à primeira vista já do material do celular, os investigadores perceberam conversas muito frequentes e de teor suspeito entre Roberto Zampieri e um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chamado Sebastião de Moraes Filho. Essas conversas, posteriormente, foram investigadas pelo Conselho Nacional de Justiça e Sebastião acabou sendo afastado cautelarmente pelo Conselho Nacional de Justiça sob suspeita de que recebesse pagamentos de propina em troca de dar decisões favoráveis às causas do advogado Roberto Zampieri. Então o Zampieri tinha conexões muito próximas com um desembargador e, segundo as investigações, parte do sucesso dele nas demandas judiciais em disputas de terra, por exemplo, em Mato Grosso, adivinham não apenas dos seus méritos causídicos, mas também das suas ligações heterodoxas, digamos assim, com juízes e desembargadores, é isso? Exatamente. Quando o Ministério Público de Mato Grosso viu aquele material, percebeu que precisava remeter para Brasília, porque eles não teriam competência legal de investigar suspeita de crimes envolvendo um desembargador, que o foro para investigação de um desembargador é o Superior Tribunal de Justiça. Até aconteceram fatos estranhos, porque o juiz do caso, na primeira instância, tentou impedir que esse celular bombástico do Zampieri fosse enviado a Brasília. Na época, o corregedor nacional do CNJ era o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele requisitou acesso ao telefone celular de Roberto Zampieri e o material foi todo enviado ao CNJ. Vamos fazer um parênteses aqui para entender como é que funciona o judiciário, que eu acho que é uma caixa preta para muita gente e você tem a oportunidade de explicar
para o nosso ouvinte como é que é a hierarquia da justiça, digamos assim, né? Então, quando você tem uma disputa como essa, em torno da posse de uma fazenda, por mais milionária que seja, ela está no âmbito da justiça estadual, certo? E na justiça estadual você vai ter a primeira instância, que é o juiz, né, da comarca local, e a instância recursiva, que é o Tribunal de Justiça, que é a instância superior da justiça estadual. E os desembargadores, que são os juízes da segunda instância, eles só podem ser julgados pelo Tribunal dos Tribunais de Justiça, que é o STJ, esse Superior Tribunal de Justiça, que foi criado pela Constituição de 88, justamente com a finalidade de criar uma jurisprudência única para todos os estados e meio que supervisionar a justiça estadual. É essa a lógica? Exatamente. Os desembargadores, assim como outras autoridades como conselheiros de Tribunal de Contas estaduais, do ponto de vista criminal, eles só podem ser investigados e julgados no Superior Tribunal de Justiça. Mas no caso dos desembargadores, eles também estão sujeitos a uma análise correicional, que é do ponto de vista da conduta deles como magistrados, pelo CNJ, que é um órgão que, de certa forma, analisa a conduta, eventuais infrações de magistrados. Entendi. Então, o celular do Roberto Zampieri, como indicava condutas do ponto de vista de infrações na função dele de desembargador do Sebastião, acabou sendo enviado ao CNJ, que é um órgão que tem competência para analisar se um desembargador está cumprindo adequadamente suas funções de magistrado. Perfeito. E daí, quando esse celular chega em Brasília, o que acontece? Esse celular foi analisado pela equipe da Corregedoria Nacional do CNJ. O CNJ detectou essas suspeitas envolvendo o desembargador Sebastião de Moraes Filho e também um outro desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mas nessas conversas tem um trecho que chamou a atenção ali da equipe do CNJ, que eles até reproduzem um relatório, que Roberto Zampieri está conversando com o desembargador Sebastião e eles tratam de uma possível investigação contra o desembargador Sebastião no CNJ. Eles estão querendo saber se o desembargador já era alvo de alguma investigação no CNJ e Zampieri fala para Sebastião o seguinte, que ele havia conversado com o rapaz de Brasília e que ele verificou que não tinha nenhuma investigação contra Sebastião nem no STJ nem no CNJ. E quem é o rapaz de Brasília? Então, quando o CNJ se aprofundou no celular de Zampieri para descobrir quem era o rapaz de Brasília, eles chegaram a 2 números de telefone que pertencem justamente ao Anderson de Oliveira Gonçalves, que está salvo lá no contato do celular de Roberto Zampieri, com o nome, até não está escrito Anderson, está escrito Anderson. O contato está gravado como Anderson Brasília. Essa confusão do Anderson e Anderson realmente vai acompanhar a gente até o final desse episódio. Entendi. Quer dizer, o cara matou o outro lá em Cuiabá por causa de uma disputa de terras, provavelmente envolvendo algum tipo de sacanagem na justiça. E, por acaso, como o alvo da investigação passa a ser um desembargador, essa investigação é deslocada para Brasília, a instância superior, e lá, ao examinar o celular, se descobre que o caso não se limitava, ou melhor, que os personagens não se limitavam a atuar em Mato Grosso. Eles tinham uma atuação muito maior, uma atuação num lugar que é Brasília, num tribunal, justamente o tribunal que deveria investigar o desembargador, que é o STJ. Como é que foi feita essa ponte na investigação? Como é que eles passaram da investigação de um caso local para um caso nacional? Nesse ponto, as coisas começaram a ficar mais complexas. O CNJ analisou mais de 9.000 mensagens trocadas entre Roberto Zampieri e Anderson de Oliveira Gonçalves em um período de aproximadamente 4 anos, entre 2019 e 2023. E aí o relatório produzido pelo CNJ até cita, eu vou citar um trecho, dizendo que ficou bastante nítido que Anderson de Oliveira Gonçalves vendia a Roberto Zampieri sua aparente proximidade com assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça, negociando minutas de decisões
intermediando pagamento e recebimento de vantagens indevidas, em tese cobradas ou aceitas pelos servidores públicos atuantes naquele tribunal, exatamente no Superior Tribunal de Justiça. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. O Anderson era um intermediário, aquilo que em Brasília a imprensa chama de lobista, que atuava especificamente no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tendo acesso direto a funcionários do tribunal que trabalhavam no gabinete de ministros, né, que é como se chamam os juízes do STJ, e repassava informações e eventualmente até pagamentos entre advogados e partes interessadas em causas que tramitavam no STJ e os funcionários dos gabinetes, é isso? Exatamente, você fez um bom resumo. Agora, eu queria fazer uma distinção, porque em Brasília existem muitos personagens, muitos lobistas, eventualmente advogados, que vendem proximidade com autoridades e é uma coisa assim, apenas de boca. Eles não entregam, de fato, nenhum resultado. Só que o que chamou a atenção no caso do Anderson, quando a Corregedoria do CNJ analisa aquelas mensagens, é que não parecia ser apenas mais um caso de venda de fumaça. Embora eventualmente isso possa acontecer, a investigação precisa se aprofundar sobre cada caso específico. O que chamou a atenção dos investigadores é que em diversas conversas entre Anderson e o advogado Roberto Sampieri, que foi assassinado, Anderson antecipava minutas de decisões dos ministros do STJ que eles efetivamente não tinham proferido ainda. Em geral, é importante a gente explicar mais ou menos como é que funciona o gabinete de um ministro do STJ, né? O gabinete do ministro do STJ tem diversos assessores de diversos níveis que exercem diversas funções. Tem um funcionário que fica apenas na entrada do gabinete para receber pessoas, para intermediar algum advogado que chega lá querendo alguma informação, querendo marcar uma agenda com o ministro. E tem outros assessores que são responsáveis por redigir a minuta de decisões que posteriormente o ministro vai assinar e inserir no sistema. Então, os indícios que o CNJ foi levantando inicialmente é que Anderson tinha conexão com alguns assessores de pelo menos 4 gabinetes de ministros do STJ. O número pode ser maior ainda, porque a investigação ainda está em andamento, mas Anderson antecipava informações de decisões que ainda não haviam sido tomadas, mas muitas vezes ele mandava para Roberto Zampieri a minuta daquela decisão dias antes, semanas antes ou até meses antes do ministro assinar. Eu estou espantado aqui, Agui, porque é difícil você acreditar que uma decisão que talvez nem o próprio ministro que vai assinar a decisão leu, já esteja na mão do advogado de uma das partes em outro estado, graças à atuação de um lobista que é tão bom no que faz que consegue recolher essas minutas que nem entraram no sistema da justiça, do STJ, e em mais de um gabinete. Quer dizer, o Anderson não dormia em serviço. Exatamente. Tem, no mínimo, uma vulnerabilidade no funcionamento, porque os ministros realmente eles proferem muitas decisões em um volume grande de processos que chegam todos os dias aos seus gabinetes. Então, é claro que os ministros não conseguem analisar detidamente todos os casos. Quer dizer, aquela imagem de filme de televisão ou filme de cinema do juiz escrevendo a própria sentença que ele vai proferir, aquilo ali é só para efeitos dramáticos, né? Porque na prática, quem escreve as decisões, as chamadas minutas, porque é o documento que ainda não foi assinado, né? São esses auxiliares, esses assessores que são advogados, são pessoas que, enfim, são capazes de escrever uma sentença, uma decisão judicial. E essas pessoas com as quais o Anderson
se relacionava, é isso? Em tese, o que está sendo demonstrado pelas investigações é exatamente isso. Porque realmente os ministros eles dão atenção a casos mais sensíveis, casos mais rumorosos, mas como são muitos casos que chegam, muitas vezes o assessor prepara a decisão, o ministro eventualmente até orienta, a minha posição vai ser nesse sentido tal, no outro sentido, e aí o assessor prepara a decisão e o ministro somente assina. Tem um caso muito simbólico aqui nas conversas, de uma das decisões que o Andresson antecipa para o Roberto Zampieri, que ele primeiro envia a minuta extraoficial, que ainda não havia sido assinada, é um caso que estava tramitando no gabinete da ministra Isabel Galotti, e nesse caso aí, depois que sai a decisão, o Andresson envia o documento oficial ao Zampieri e ele faz um comentário: até a vírgula é igual. Isso realmente é impressionante, isso realmente mostra que ele tinha a capacidade de, no mínimo, antecipar informações ou até mesmo influenciar a tomada de decisões do segundo tribunal mais importante do país. Isso que você acabou de falar é muito importante de a gente esclarecer, porque é muito diferente ele ter acesso privilegiado a uma decisão que ainda vai sair e antecipar essa decisão para os seus clientes, e outra, muito mais grave, é ele influir no conteúdo da decisão, ou seja, ele julgar no lugar do juiz. Isso também aconteceu? Ele dá a entender pelas conversas dele que ele influenciava, ele definia os rumos das decisões. E, em diversos casos, a gente vê o Andresson cobrando o Roberto Zampieri pagamentos de propina que, segundo o Andresson, seriam destinados a esses funcionários do STJ que iriam proferir as decisões de interesse do grupo. Agora, a gente tem uma limitação dentro da investigação, isso precisa ser ressaltado, que a investigação ainda precisa avançar mais na outra ponta, que as conversas são todas, até agora nesse primeiro estágio, do Andresson com o Zampieri. Como o celular do Andresson só foi apreendido depois, foi apreendido numa operação recente, que foi deflagrada há algumas poucas semanas, a PF ainda não sabe efetivamente para quem iam esses pagamentos de propina, de que forma Andresson influenciava ou não, porque, convenhamos, se a gente estiver considerando a hipótese que o Andresson estava apenas usando informações antecipadas, ele já consegue ganhar um dinheiro relevante, dando a entender que ele estava influenciando, mas ele apenas estava antecipando as informações. Mas o que é mais grave, caso a investigação comprove, é se realmente ele determinava os rumos de determinada decisão para favorecer os clientes do grupo. Isso ainda precisa ser aprofundado melhor nessa nova etapa da investigação da Polícia Federal. Só para terminar a conversa com você, Aguirre, relata pra gente como essa bomba caiu dentro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, quando o caso veio à baila e teve, salvo engano, pela reportagem que eu li de vocês, teve uma reunião fechada entre os ministros com direito a choro e vela. Pois é, o Superior Tribunal de Justiça está lidando com muita cautela com todas essas suspeitas, todas essas acusações. Tanto que no primeiro momento, o critério usado pelo CNJ na primeira análise foi separar o que parecia ser apenas citação a nomes de ministros sem muito fundamento, do que realmente indicava que Andresson tinha informações de dentro do gabinete, quando ele antecipava minutas. Então, a primeira análise foi filtrar quais eram os casos em que efetivamente havia vazamento de informações internas e ele parecia estar com informações privilegiadas e influenciando decisões de gabinetes. Agora, o STJ abriu, até o momento, 2 procedimentos administrativos disciplinares e afastou cautelarmente 2 funcionários que manusearam processos
citados por Anderson em suas conversas, seus diálogos com Roberto Zampieri. Mas tem ali um mal-estar dos ministros em lidar com essas suspeitas envolvendo seus gabinetes, porque, de certa forma, os ministros sabem que a decisão que eles estão proferindo é de responsabilidade deles, é o nome deles que está lá, né, na decisão, e eles que, em último caso, devem ser os responsáveis pelo posicionamento que eles tomam. Então houve muito mal-estar, houve um constrangimento, ocorreu essa reunião que foi relatada em uma coluna da colega Carolina Brígido, entre os ministros desses gabinetes citados, justamente para discutir o que é que eles iriam fazer, discutir eventual afastamento de funcionários. A gente ouve relatos de ministros que estão muito abalados com a história toda, por receio de que isso manche suas biografias, mas eu vejo que o STJ está fazendo um esforço para, de certa forma, delimitar bem uma distância entre os ministros e esses funcionários que supostamente estavam vendidos, e todas as manifestações públicas de notas do STJ até o momento, entrevistas do presidente Herman Benjamin, foram no sentido de que a responsabilidade ficou apenas até agora no colo dos funcionários, mas que não havia nenhum ministro do STJ envolvido. A situação mudou um pouco de patamar, Toledo, quando as investigações desceram para a Polícia Federal. Quando você diz desceram, é porque saíram do CNJ ou foram compartilhadas pelo CNJ com a Polícia Federal, que teoricamente é uma instância abaixo, é isso? Isso. O corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, compartilhou todo o material com a Polícia Federal para que essa investigação tramitasse em primeira instância, porque não havia nenhuma suspeita de envolvimento de autoridades com foro privilegiado. Todos os indícios estavam ali restritos a funcionários dos gabinetes que não têm nenhum foro privilegiado. A primeira providência da Polícia Federal dentro dessa apuração foi solicitar ao COAF, que é um órgão de inteligência financeira, um relatório sobre movimentações financeiras suspeitas envolvendo todos os personagens que estavam citados na investigação. E aí a resposta do COAF surpreendeu um pouco os investigadores e causou um certo espanto ao pessoal do STJ, porque o COAF respondeu apenas informando que as transações suspeitas envolviam uma autoridade com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Resumindo, dentre todas essas siglas, o que significa? Pode ser que algum ministro do STJ tenha feito a transação com esses alvos investigados. E como isso estava na primeira instância, a PF teve que remeter essa investigação toda ao STF, que é o tribunal com competência para investigar, em último grau, um ministro do STJ que eventualmente estiver suspeito do cometimento de crimes. Como a primeira instância não tinha competência para tratar com aquele assunto, o COAF não entrou em detalhes sobre a transação e nem comunicou o nome da autoridade envolvida. Eles só avisaram a Polícia Federal que não poderiam fornecer a informação para aquele grau de jurisdição, porque isso poderia envolver uma autoridade com foro privilegiado perante outro tribunal, aquilo poderia gerar uma nulidade na investigação. Então os investigadores apenas lacraram todo aquele material e enviaram ao STF, que ficou tudo sob os cuidados do ministro Cristiano Zanin. Hoje é o relator de toda essa investigação, que pode desvendar um esquema de venda de decisões no STJ, cujo pivô seria o personagem Anderson de Oliveira Gonçalves. Bom, transação pode ser comprar um carro usado ou receber propina. Muito
Muito obrigado, Aguirre Talento. A história que você contou beira o inacreditável, né? Porque trata-se de vendas de sentença no segundo mais importante tribunal do país. E agora você revelou no fim que um desses ministros eventualmente pode ter cometido uma transação com os investigados, uma transação financeira. Mas eu queria chamar a Natália Portinari, porque a Natália vai contar pra gente uma história ainda mais incrível, que é a história do Anderson de Oliveira Gonçalves. Tudo bom, Natália? Pois é, tudo bem, Toledo. Então, eu e o Aguirre fomos atrás de entender quem era esse personagem, né, que tinha influência sobre, no mínimo, aí 5 gabinetes do STJ e no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, vocês já chegaram sabendo que se tratava de uma pessoa extremamente influente, não só em Brasília, como em Mato Grosso, e que vocês já tinham ouvido falar nele, não? Não tinha ouvido falar nele, mas conversando com algumas pessoas, começaram a se referir como um personagem meio obscuro, assim, que as pessoas conheciam como um cara que resolvia as coisas no STJ. Então, como a Aguirre mencionou, né, tem muitos lobistas que vendem fumaça, vendem influência aqui em Brasília, e no meio, assim, da advocacia, as pessoas estão acostumadas a ouvir falar, assim, desses personagens. Uhum. O Anderson, que na verdade todo mundo chamava de Anderson, era um desses personagens. E uma coisa interessante foi quando a gente começou a conversar com as pessoas, que a gente descobriu que as pessoas não sabiam que ele não é advogado. Ele se apresentava aqui em Brasília como advogado e andava, circulava nos ambientes, e aí a primeira coisa que a gente fez foi falar, ué, esse cara tem OAB? E a gente descobriu que não. E muitas pessoas que conversavam com ele não sabiam. Natália sempre me surpreendendo aqui. Como assim o Anderson não é advogado? Nunca se formou? Nunca estudou? Como é que é? Isso a gente não tem como saber, porque o Anderson, em um dado momento, ele se apresentava ali como estudante de Direito de uma faculdade que se chamava Faculdade Alvorada, foi uma faculdade fechada pelo MEC, uma faculdade que não existe mais, portanto a gente não tem como verificar se o Anderson estudou ou não lá em algum momento, mas o Anderson, para ele oficializar essa influência que ele tinha aqui nas cortes, ele casou com uma advogada que se chama Miriam Ribeiro. Ela, sim, tinha atuação em vários processos no STJ, e quando o Anderson entrava nos processos, a Miriam entrava também, era constituída nos processos depois. Agora, esse casamento foi em 2015. Antes disso, o Anderson já circulava aqui em Brasília, já tinha contatos aqui em Brasília no judiciário e lá em Cuiabá também. Então, esse casamento foi para oficializar, assim, digamos, essa parceria dele mais oficial. Entendi. Mas então, você falou Cuiabá. Então vamos começar do começo. Da onde vem o Anderson? O primeiro registro que a gente encontrou do Anderson em processos judiciais foi de uma ocasião em que ele se passou por policial civil. Ele é fazendeiro, ele tem terras e ele era muito influente ali numa região que fica na fronteira com a Bolívia, do Mato Grosso, em que ele conhecia o delegado da cidade, a Vila Bela de Santíssima Trindade, de que a gente está falando, que é uma cidade na fronteira com a Bolívia. Vila Bela de Santíssima Trindade é o nome da cidade? Exatamente, Podia estar num romance do Gabriel Garcia Marques com esse nome. Incrível. E daí? Ele se passava por policial? Como assim, Natália? Então, o que o Ministério Público descobriu lá foi que numa determinada ocasião tinha alguns fazendeiros ali da região que queriam se livrar de um grupo de assentados que estavam em uma terra. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma operação policial falsa. Juntaram ali policiais de verdade com policiais de mentira, entre eles o Anderson, que estava até inclusive com uma farda da Polícia Civil e um revólver que ele pegou emprestado ali. Como assim? Desculpa, Natália. O Anderson pegou emprestada a farda e a arma da polícia para fazer uma operação policial falsa para tirar assentados de uma terra, é isso? Isso, e ele chegou até a assinar um relatório policial falso, por mais incrível que pareça. A polícia descobre isso, ele passa a ser investigado por usurpar a função pública, enfim, formação de quadrilha, várias coisas ali que depois ele acabou não sendo punido por nada, porque os crimes prescreveram. Mas aí que ele entra no radar das autoridades. E aí,
Um ano depois, né, isso a gente tá falando em 2007, que teve essa operação policial falsa. Um ano depois ele Quer dizer, é preso. em 2007 o Anderson estava lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, se passando por policial, emprestando arma, sendo acusado de crime de formação de quadrilha. Quer dizer, foi ontem, quer dizer, faz pouco tempo. Como é que o cara vai parar em Brasília dentro dos gabinetes do STJ? Faz pouco tempo, exatamente. E aí, assim, nesse ano seguinte, ele foi preso na Operação Termes, que era lá também no Mato Grosso, sobre a corrupção na PRF. PRF, Polícia Rodoviária Federal. Isso. Foi acusado de pagar propina para um policial rodoviário para liberar um trator. No que ele é preso nessa operação, tem uma notícia que sai na imprensa local que diz assim: foram presos os integrantes da polícia, fulano, cicrano, Anderson. E aí ele pega essa reportagem e começa a se apresentar aqui em Brasília como policial. Não. Você tá de sacanagem, Natália. Não pode ser. O cara não pegou uma reportagem dizendo que ele foi preso pra dizer que ele era policial. Ele fez isso? Por incrível que pareça, eu conversei com uma pessoa que conheceu ele assim. Diz que ele chegou aqui se apresentando como policial do Mato Grosso e que ele até mostrava, dizia, tá vendo aqui, até fui injustiçado aqui nessa história da Operação Termes e tal. Bom, enfim, nessa época ele já estava começando a dizer que ele estudava Direito. Uhum. Aí, no que ele estudava Direito, ele começa a circular pelo judiciário, né? Um pouco em Cuiabá e um pouco aqui. Aí, chegamos ao terceiro inquérito em que ele acaba sendo investigado, que é sobre corrupção no TJ do Mato Grosso. Tem um inquérito da época, de 2010, em que tinha uma quadrilha que atuava ali, se chama Operação ASAF. É uma operação que também foi lá para desbaratar um esquema de influência em gabinetes de desembargadores do TJ. E no meio de todas as conversas que eles grampearam de um advogado que era muito influente, tinha lá conversas com o nosso Anderson. E aí o nosso Anderson era também, já naquele momento, esses grampos são entre 2008 e 2009, tá? Ele era o cara também que se apresentava como o cara que resolvia, com o desembargador e tal. Só que essas conversas, elas eram muito cifradas, elas foram consideradas inconsistentes ali pela polícia, não geraram ali uma prova de que ele estava envolvido e aí ele acabou não sendo denunciado. Quer dizer, pela segunda vez ele escapou ileso. Tomou arma, fez quadrilha, operação policial falsa, depois transações suspeitas dentro do TJ de Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nada dele ser denunciado para a justiça. E nada, mas isso já mostra que ele já estava atuando como lobista, né? Porque também era um pouco que nem essas conversas com o Zampieri, assim, porque era assim, eu tenho que resolver tal coisa, vou lá falar com o Anderson. Aí ele passa a atuar aqui em Brasília. É promovido, ele sai da esfera do Mato Grosso, da fronteira, vai para Cuiabá e de Cuiabá vai para Brasília. Isso sem ser advogado, só sendo fixer, né? Só resolvendo o problema dos outros, é isso? Isso. E aí você vê que ele nunca deixou de transitar entre Mato Grosso e Brasília, e ele ainda tem casa em Cuiabá, né? Tanto que as operações agora teve também lá na casa dele em Cuiabá. Ele nunca deixa de transitar porque em 2011 ele acaba se metendo em outros problemas com a justiça por conta de uma viagem para Bolívia, em que ele foi denunciado por tráfico internacional de drogas. Não. Aí já tá virando série da Netflix. Como assim? Pois é, ele tinha alguns contatos com quem ele conversava muito, ele dizia também no processo que era no contexto dessa atuação dele como estudante de direito, como acadêmico, então ele conversava com essas pessoas e aí ele faz uma viagem para a Bolívia e o Ministério Público aponta que logo depois dessa viagem com a Bolívia aparecem ali 250 quilos de cocaína no interior de São Paulo, que eles fazem uma associação e dizem que foi o Anderson que trouxe. Isso não foi comprovado. Ele foi absolvido dessa denúncia por falta de provas, consideraram que não tinha o suficiente, mas de fato ele viajava para Bolívia e ele tinha contato com essas pessoas ali que foram acusadas, então, enfim, é algo interessante pra gente entender quem é o personagem, né? Uhum. Isso nós já estamos chegando perto da data do casamento do Anderson com a Miriam Ribeiro, é isso? Exatamente. Aí, por um breve período em 2014, ele ocupa um cargo na Casa Civil do Distrito Federal, na gestão do Agnello Queiroz, do PT. Inclusive, um padrão, não que o Agnello tenha feito isso, mas um padrão que eu e a Gui temos encontrado aqui em Brasília, que muita gente
não se lembra do Anderson, mas aparentemente teve algum contato com ele, mas disse que não se lembra. É o Forrest Gump, né? Do lobby em Brasília, né? Estava em todas as fotos, mas ninguém se lembra que ele estava. Exatamente. E aí ele começa a atuar aqui, ele começa a expandir essa influência dele aqui e o patrimônio dele começa a crescer daí muito. E aí a gente teve acesso a uma investigação que está tramitando na Polícia Civil lá do Mato Grosso sobre lavagem de dinheiro, que mostra como esse patrimônio foi crescendo. O Anderson é dono de um resort em Foz do Iguaçu, ele é dono de uma empresa, uma frota de jatinhos que faz táxi aéreo, ele é dono de uma transportadora. Quantos? Uma frota. A gente mapeou 4 jatinhos que ele comprou recentemente dessa frota. Uau. E nas fotos da empresa aparecem mais, na Florais Transportes. É um patrimônio assim muito extenso dele, das empresas dele. Só um dos últimos jatinhos, que é o mais premium assim, do que ele comprou recentemente, custou 10 milhões de reais, então é caro para um jatinho, né? Tem alguns que são bem mais baratos que isso. Que avião que é? Você sabe, não? É um Cessna. Um Cessna, tá. De 7 assentos. Qual que é, assim, o patrimônio estimado dele, somando bens, jatinhos, imóveis? Vocês conseguiram chegar numa estimativa de valor? Dá para dizer que nos últimos 3, 4 anos ele acumulou um patrimônio de mais de 20 milhões, assim. Só do que a gente conseguiu mapear, né? São muitas empresas e muitos CNPJs que ele usa, então não dá para ter uma imagem, assim, completa, né, ainda, mas com certeza as investigações até da Polícia Federal sobre ele vão avançar nisso, né, para entender melhor. Quer dizer, ele ficou rico. Ele ficou muito rico. Ele e a esposa eram sócios num outro escritório de advocacia de um funcionário do STJ? Uma das pessoas com as quais eles interagem ali é um advogado que, quando o Anderson chega aqui em Brasília, ele trabalhava para um escritório em que ele conheceu esse advogado que se chama Alexander Martins da Silva. O Alexander Martins da Silva era um assessor de um ministro do STJ, que era, na verdade, um magistrado convocado no STJ, né, que é quando eles são convocados dos tribunais de justiça estaduais para o STJ, que se chamava Vasco de la Justina. O Vasco ficou no STJ entre 2009 e 2011, e por 3 meses lá, trabalhou com ele esse Alexander Martins da Silva. Esse Alexander depois virou sócio da Miriam. Então ele é uma das pessoas que atuou aí nessa época que o Anderson estava se aproximando do STJ e dos gabinetes. Eu conversei com ele, eu vou até ler aqui a declaração que ele me deu, que ele diz que não tinha atuação nenhuma diretamente com o Anderson, e ele diz assim: estou muito chateado com essa situação, tenho meu trabalho como advogado e não sou lobista. E ele diz, Anderson, é muito mais conhecido que eu em Brasília, e quando nos conhecemos ele já estava na cidade. Então, ele diz também que, enfim, ele atuou com a Miriam em alguns processos, mas que ele não fez nada de ilícito, que ele não tinha nada a ver com essa venda de influência que está sendo apurada. Essa é a história do Alexander. E, bom, para ter um patrimônio de mais de 20 milhões de reais, como esse patrimônio que vocês estimaram até agora, que pode ser até maior, ele deve ter clientes igualmente poderosos, não? Quem é cliente do Anderson? Ou do Anderson, desculpa. Pois é, então, para a gente entender esses valores, assim, ele cita muito nas conversas com o Zampieri alguns valores que dão uma estimativa do quanto ele cobrava das pessoas com as quais ele prestava serviço, né? Então, a gente fez uma reportagem mostrando que ele disse que ganhou 19 milhões de reais com uma decisão num processo da JF, do Joesley Wesley Batista, né? Da JBS. Mas quem acompanhou isso melhor foi o Agui, que pode explicar aí qual foi a decisão especificamente que é citada. Então, Toledo, tem sido um grande mistério na nossa apuração descobrir exatamente quem eram os clientes do Anderson, quem contratava o Anderson, até porque, como ele não era advogado, a gente não sabe se essas contratações ocorriam de maneira informal, se era uma contratação verbal, se tinha alguma espécie de contrato de prestação de serviços, mas nas mensagens dele com o Roberto Zampieri, ele cita diversos supostos clientes, diversos supostos contratantes dele. Uma das conversas, ele diz que ganhou 19 milhões de reais com uma decisão
favorável ao grupo JIF, que envolvia uma disputa empresarial da JIF, da Eldorado Celulose, com a empresa de Mato Grosso do Sul, que é, na verdade, uma empresa que aparece ali na origem da Eldorado Celulose, pertencente ao empresário chamado Mário Celso Lopes. Esse empresário entrou com ação na Justiça de Mato Grosso do Sul, dizendo que a participação acionária dele na Eldorado Celulose tinha sido diluída e que ele tinha perdido o direito de voto, ele tinha perdido seus direitos dentro da Eldorado por causa de manobras sucessivas da JIF. Então ele entra na Justiça de Mato Grosso do Sul e ele consegue uma liminar suspendendo uma assembleia de acionistas que a própria JIF havia convocado sobre a Eldorado para dirimir essa questão societária. E aí, por causa disso, o caso foi enviado ao STJ, para o STJ dizer quem era competente, se era a Justiça de Mato Grosso do Sul ou a Justiça de São Paulo. E o posicionamento da JIF era que o caso deveria ser analisado na Justiça de São Paulo, porque isso constava ali no acordo entre os acionistas, coisa e tal. E no fim das contas, a ministra Nancy Andrighi profere uma decisão favorável aos interesses da JIF, justamente escolhendo São Paulo como o foro competente na Eldorado Celulose. E aí, nesse caso, é só importante fazer um parêntese que há funcionários investigados que atuaram no gabinete da ministra Nancy Andrighi. Entendi. Então é possível que essa decisão tenha, de fato, algum elemento de crime, algum elemento de corrupção, alguma coisa envolvendo o Anderson. E tem mensagens do Anderson para o assassinado Zampieri, dizendo que ganhou 19 milhões de reais nessa ação específica. Exatamente. Ele compartilha uma decisão dessa ação e ele fala para o Zampieri: olha aí, ganhei 19 milhões com essa decisão. E ele até usa a frase: mais um cliente feliz. Ainda bem que o Anderson não era modesto, né? Facilitou a vida dos investigadores. Eu vou voltar para a Natália porque eu tô fascinado com a história do Anderson. Um cara que estava na fronteira se passando de policial menos de 10 anos atrás e agora está lá em Brasília negociando sentenças no segundo tribunal mais importante do Brasil. Natália, o que mais se descobriu sobre o Anderson? O que você pode contar para a gente sobre a situação dele hoje, inclusive? Inclusive se ele está solto ou se ele está preso? Ele hoje está solto, ele vive entre Cuiabá e Brasília. Com esses aviões que ele tem, né, ele viaja muito lá para Foz do Iguaçu, né, na fronteira ali com o Paraguai, onde ele tem também um hotel e negócios lá. Ele tem fazendas, então ele investe bastante nessa parte também do agro. É um empresário, assim, completo do Centro-Oeste, que tem ali também, nessa transportadora, ele tem uma frota de caminhões, ele fornece vários serviços, inclusive, às vezes, até, assim, é interessante porque a gente está vendo que esses personagens do agro se beneficiavam, né, aparentemente, segundo apontam as investigações, se beneficiavam dos serviços da quadrilha ali, né, no Mato Grosso do Sul. Então, quando eu conversei com as pessoas aqui em Brasília, elas me diziam que um dos pontos, assim, de vantagem dele era trazer esses clientes com muito dinheiro para os escritórios aqui de Brasília. Então, ele era um cara que tinha ponte já com os grandes empresários, né, do agro, do Centro-Oeste, desde quando ele veio para cá. E ele é descrito como uma pessoa muito encantadora, uma pessoa assim que sentava com você e você acreditava em tudo que ele dizia, assim, se ele dissesse que era advogado, você já embarcava naquela história. Eu conversei com uma pessoa que me contou, inclusive, que ele fez uma ligação para contar o dia que ele teria passado na OAB. Ele disse, passei na OAB, e aí a pessoa, né, que conversou comigo falou, parabéns, que demais, seja bem-vindo e tal. Enfim, coisas que aparentemente não aconteceram, mas que ele tinha essa aura que fascinava as pessoas, né? Entendi. Quer dizer, o Anderson está solto, ele é objeto de uma investigação da Polícia Federal e do Conselho Nacional de Justiça, mas tem alguma acusação formal já contra ele? Não,
Não tem, ele está sendo investigado ainda. Perfeito. E ele é um empresário que, num período muito curto, saiu da fronteira do Brasil com a Bolívia, constituiu um império empresarial com pelo menos 4 aviõezinhos particulares, uma frota de caminhões, faz uma conexão entre a fronteira e o resto do Brasil e, principalmente, com Brasília e os tribunais superiores da cidade, é isso? Exatamente. Bom, essa história está muito longe de chegar ao seu final, né? Qual que é o estágio atual da investigação? Quais são os próximos passos? E já me marca uma data aí para vocês voltarem aqui para contar o final dela. Então, o que está pendente agora é lá no gabinete do ministro Zanin, ver o que tem ali de consistente, eventualmente de autoridades com foro no STF, para ver o que vai continuar tramitando no STF e o que eventualmente vai voltar para as instâncias inferiores, né? A PGR já pediu, já foi atendida para juntar as investigações do Mato Grosso do Sul com as do Mato Grosso lá no STF para olhar tudo junto. E aí o STF vai delimitar, né, o que vai ficar lá e o que não vai ficar, e aí a partir disso a investigação ela vai andar para os respectivos investigados em cada instância. Muito bem. E vocês conseguiram falar com o Anderson? Não conseguimos falar com o Anderson. Ele não quis? A gente conversou com pessoas próximas dele, mas ele mesmo não respondeu os nossos contatos. A gente conversou com a defesa do Anderson, e os advogados disseram que, como não tiveram acesso ao teor das mensagens, não tiveram acesso ainda à investigação, eles não iriam se manifestar nesse momento. Bom, depois que a gente gravou a conversa com a Natália Portinari e com a Guir Talento, eles publicaram uma nova reportagem contando sobre suspeitas que recaíram de um novo lobby do lobista, de que a gente vem tratando até agora, só que agora não no STJ, mas sim no Supremo Tribunal Federal, especificamente sobre o gabinete de um ministro, o Cássio Nunes Marques, que eu gosto de chamar de Cássio com K. Natália, existe alguma suspeita? Não existe suspeita? Qual é a história? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao analisar essas mensagens entre o Anderson e o Zampieri, porque em vários momentos eles citam autoridades e o Anderson cita autoridades para vender que ele teria um acesso e uma influência, e a gente mesmo analisando essas mensagens, a gente vê em vários momentos que isso não se confirma, que eles citam desembargadores, pessoas que eles seriam próximas, e uma das pessoas que ele cita essa proximidade e chega até a enviar um print de uma suposta conversa que ele teria tido é com o ministro Cássio Nunes Marques. Esse print o ministro diz que é falso, é um print em que o ministro estaria perguntando se o Anderson gostaria que ele tomasse alguma providência sobre um processo. E quais são esses processos, né? São processos de fato que tramitaram no gabinete do Cássio, em que a mulher do Anderson, a Miriam, que é advogada, trabalhou. E ela trabalhou nesses 7 processos depois que eles foram distribuídos ao Cássio, e ela conseguiu reverter ali penalidades que tinham sido impostas a desembargadores do Mato Grosso, que tinham sido punidos pelo CNJ, eles recorreram até o Supremo, e nesses processos o Cássio e outros ministros do STF foram favoráveis a reverter a punição, dizendo que como eles não tinham sido culpados pela esfera criminal, pelas irregularidades, eles poderiam voltar e ter a sua aposentadoria compulsória desfeita, né? Deixa eu ver se eu entendi, Natália. São desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alguns dos quais a gente já mencionou aqui em outros processos, ou são novos desembargadores? São outros desembargadores porque eles foram afastados num escândalo da maçonaria, ficou conhecido como escândalo da maçonaria, que encontraram ali o que era um suposto desvio dos cofres públicos para uma loja maçom nos anos 2000. E eles foram inocentados criminalmente dessa acusação, só que eles ainda estavam com a punição administrativa contra eles.
Entendi. E a punição administrativa é dada pelo Conselho Nacional de Justiça e a punição, no caso, é aposentadoria compulsória. Ele permanece ganhando o que ganhava, mas não pode mais atuar como desembargador, é isso? Isso, exatamente. E o que a gente vê assim nessas mensagens? A gente vê o modus operandi do Anderson, que é o seguinte: ele manda o voto do Cássio para o Zampieri, que é esse advogado, né, que foi assassinado, e aí ele manda e diz: olha, consegui aqui o voto com o Cássio. E, inclusive, depois, em seguida, manda até o Pix da empresa dele para o Zampieri. Então, ele estava sendo remunerado através do Zampieri, né? O que tudo indica nesses processos. Ele, não o escritório da Miriam. Entendi. Quer dizer, a Miriam, que é a mulher dele, a esposa dele, atuou como advogada dos desembargadores e, eventualmente, recebeu dos desembargadores pelo serviço prestado junto ao Supremo. E ele recebia desse advogado, que acabou assassinado, que servia de intermediário junto com os principais interessados. Quantos processos a Miriam, mulher do Anderson, ela teve vitória, né? Em quantos ela conseguiu reverter a situação que era desfavorável? São 7 processos. 7 processos. 7 processos. Uma coisa assim que é muito importante a gente destacar é que o ministro Cássio Nunes Marques disse que nunca ouviu falar do Anderson, que todas as citações ao nome dele são uma venda de influência que não tem base, que não tem fundamento. Ele chama de estelionato, né? Ele chama de estelionato e, de fato, acho que é muito importante a gente destacar para o ouvinte que não conhece Brasília e os meandros, assim, né, do poder, que isso acontece muito aqui em Brasília. Esses lobistas usam muito o nome dos magistrados do STF, do STJ, para conseguir, às vezes, serem remunerados por serviços de influência que não necessariamente eles têm essa influência de fato, né? Eles vendem isso. Então, essa é a hipótese que o Cássio está se defendendo dizendo isso. Entendi. Então a suspeita maior é sobre o lobista mesmo, mais do que sobre qualquer outra pessoa envolvida nessa história. Isso. Muito bem. Muito obrigado, Aguirre Talento. Muito obrigado, Natália Portinari, ambos repórteres do UOL em Brasília. Parabéns pela investigação de vocês. Agora a história continua e a gente vai querer saber como ela termina. Então, por favor, não se esqueçam da gente. Obrigado, Toledo, pela participação. Obrigado também, Toledo. Eu também estou ansioso pelas cenas dos próximos capítulos e vamos tentar trazer Eu tenho certeza que as pessoas ficaram curiosas para saber mais sobre essa história. Natália, onde é que as pessoas podem ler as reportagens? A gente fez um perfil do Anderson que está lá no UOL Prime, lobista, alvo da PF, tem patrimônio milionário, vocês conferem ali no site do UOL. E muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com os repórteres do UOL, Natália Portinari e Aguirre Talento. O roteiro é da Helena Dias. A captação é do Jefferson Barbosa. Montagem e desenho de som, Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Bárbara Falcão. O podcast é um produto do UOL Prime e Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.